Que a graça e a paz de Jesus, o seu amor, estejam bem distribuídos em cada coração nesta tarde, dos que estão conosco no santuário e daqueles que nos acompanham a partir dos seus lares, nos seus trabalhos. Amém. Os que estão no santuário, convido a ficarem de pé, para nós iniciarmos o culto desta tarde com a primeira oração, dedicando ao Senhor este momento em sua presença. Intercedendo também ao Senhor por aqueles que nesta hora muito necessitam do amparo, da força da mão do Senhor. Oremos. Bendito Deus, Pai misericordioso, amoroso e bondoso, nós damos graças ao Senhor e dedicamos ao Senhor o culto desta hora, porque nós reconhecemos que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito provém do Senhor para as nossas vidas. Por isso o teu povo se reúne na tua presença para louvar o teu santo nome, para bendizer ao Senhor por todas as realizações. Pedimos ao Senhor nesta hora que nos acompanhe aqui, que o Senhor esteja presente entre nós, dando-nos a certeza de que tudo o que está sendo feito é recebido pelo Senhor e torna-se agradável ao Senhor. Pedimos também, Pai, que nos ajudes a guardarmos a Tua palavra em nosso coração. Que os louvores, as leituras e a mensagem desta tarde possam servir para a nossa edificação, para a salvação daqueles que precisam de salvação, conforto e consolo e paz, para os que destas coisas também necessitam. Bendito Deus, agora nós pedimos mais uma vez ao Senhor a sua visita, a sua presença, junto àqueles que estão nos hospitais, aos que estão convalescentes em seus lares. Nós a Ti pedimos, Pai, o toque poderoso da Tua mão. Nós a Ti pedimos, Senhor, a Tua companhia bendita para cada um. E nós sabemos que o Senhor realizará todas estas coisas conforme a Sua vontade. Oramos dedicando este culto ao Senhor com alegria, pedindo também ao Senhor que nos prepare para o momento da comunhão da igreja do Senhor, na ceia do Senhor. Oramos assim, alegres, com toda a fé, também intercessoriamente, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Diácono Delci com a palavra para a direção do culto desta tarde. Boa tarde, igreja, graça e paz. Hoje é um culto de ceia, culto de nós adorarmos, louvarmos ao nosso Senhor. E o tema desse culto tem por base que você faça um exame da sua vida, aonde você pode ser melhor, aonde você pode mais ser atuante diante do reino de Deus. Então, o tema é examine-se. Vamos fazer a leitura bíblica. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Examine o amor que o Senhor nos dispensou e a mais alta revelação desse amor em cena da cruz. Examinemos o nosso amor pelo Senhor. Qual a medida do nosso amor por Ele? Todos. E o homem mal, do mal do seu e o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E o porquê chamais Senhor, Senhor, não fazeis o que eu vos digo. Lucas capítulo 6, versículo 45 e 46. Vamos agora louvar ao nosso Deus com o hino 37 do cantor cristão. Convido o nosso irmão Tiago, o nosso regente da noite. Graças e paz, irmãos. Que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou, ferido, abandonado, Jesus me socorreu. Que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Todos. Por amor de ti, fomos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mais espinhos, a cruz que padeceu, que poderia em mim achar pra trás as afrontas suportar. Toda a igreja? A contemplar. Glória, adoração,
certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, todos, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e inaudita graça me mostrou. Amém. Amém. Deus fique contigo, Tiago. Vamos ficar em pé, vamos orar, falar com Deus. Eu convido o nosso irmão diácono Nezinho para vir aqui à frente. Nezinho vai estar sendo grato, orando a Deus com toda a igreja, pelo seu amor e pelo cuidado que Deus tem para cada um de nós como servos dele. Oremos. Senhor eterno, Pai de infinita bondade, nós estamos agradecidos, Senhor, porque o Senhor nos resgatou para vivermos uma nova vida. Te agradecemos, Senhor, pela força que o Senhor tem nos dado, enfrentando grandes dificuldades, mas também agradecido a Ti, porque essas coisas passam e a Tua palavra permanece para sempre. Sede, Senhor, com a nossa nação, dando aos nossos governantes a capacidade para vencer as suas dificuldades, e nós, como servos Teus, estamos agradecidos pelo Teu livramento de grandes coisas que possa vir sobre nós. Só o Senhor é Deus, e és, eterno Deus, o nosso refúgio e fortaleza em qualquer circunstância. Muito grato, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos fazer a leitura bíblica. Examine a comunhão que Deus propõe para seu povo, que Ele mesmo fez nos religar ao trono de sua graça. Qual a medida da sua intimidade que temos com Deus, da sua palavra? E qual é a nossa comunhão com o Senhor? Todos. Purificai-vos, tirais a maldade de vossos autos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. Vinde então, e arguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Amém? Os irmãos podem sentar. Vamos louvar ao Senhor através de um solo com o nosso irmão diácono Cícero Alves. Enquanto o irmão Cícero Alves se aproxima, a gente avisa aos irmãos que estão encarnados também que o culto está sendo transmitido por um link, não está direto pelo YouTube.
tá? Cada irmão que tem cadastro, né, recebe um link, acessa esse link e automaticamente participa do nosso culto. Vamos louvar o Senhor com o irmão Cícero Alves. Nós queremos saudar a Igreja de Cristo Jesus com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É motivo de muita alegria nós estarmos hoje aqui, não é? Porque já faz algum tempo que nós não chegamos aqui na igreja. Mas louvado seja Deus que o dia era para ser hoje. Amém? Som. Tá funcionando, tá? Quando eu vagava pelo mundo, sem Deus e sem salvação, não tinha paz nem um segundo dentro do meu coração. Fazia parte opressado de pecado e de dor, mas Cristo foi crucificado para salvar o mais vil pecador. Eu cantarei, Senhor, as maravilhas que operaste. A minha alma resgataste por teu imenso amor. Te louvarei, meu Deus, de coração. Aos que está arrependido, cansado e abatido, tu dás a salvação. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Supre-se a alma deste mundo e aos astros levou, em gozo trouxe o seu pranto para salvar o mais vil pecador. Eu cantarei, Senhor, as maravilhas que operaste. A minha alma resgataste por teu imenso amor. Te louvarei, meu Deus, de coração. Aos que está arrependido, cansado e abatido, tu dás a salvação. Eu cantarei, Senhor, as maravilhas que operaste. A minha alma resgataste por teu imenso amor. Te louvarei, meu Deus, de coração. Aos que está arrependido, cansado e abatido, tu dás a salvação. Salvação. Que Deus nos abençoe. Amém, igreja.
Muito feliz de estar participando desse culto hoje, para a honra e a glória do Senhor. Convido os nossos irmãos, os diáconos, né, para a dedicação dos dízimos, ofertas, e também o nosso regente, o irmão Tiago, para juntos louvarmos ao Senhor com o hino 377 do cantor cristão. No momento em que nós louvamos a Deus com o hino, os diáconos vão estar recolhendo o nosso momento de fidelidade ao Senhor através dos dízimos e ofertas. Não sei por que de Deus o amor assim se revelou, por que razão o Salvador que assim me resgatou. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus aéreos dias vêm até da vida ao fim. Toda a igreja? E estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá da glória que homens querido, estou bem certo que é poder. Mulheres, até o dia final. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós temos 2 momentos para sermos gratos ao nosso Deus. Primeiro é a nossa fidelidade, através dos dízimos e as nossas ofertas. Depois, aqueles que fazem idade nova, são os aniversariantes. Nós temos hoje 2 pessoas especiais, né? A irmã Idalice, não sei se está presente, e o nosso irmão Edivaldo Francisco da Silva. Para quem muitos não conhece, é Tutuca, o pai da irmã Bárbara, o pai de Babi. Não sei também se ele está presente. E na terça-feira, a irmã Decla Pereira, Marmele Maria. No dia 22, o irmão Antônio Calixto. Dia 23, o irmão Davidson
Eric. Dia 23, a irmã Maria Eduarda. Dia 23 também, Laura Medrado. E dia 24, a irmã Norma dos Santos e a irmã Ellen Vitória. Vamos ser gratos a Deus por esses 2 momentos, pela nossa fidelidade a Deus, mesmo em tempo de tempestade, nosso barco continua navegando firme com o Senhor, e também pela vida dos que fazem idade nova. Eu convido o irmão José, nosso diácono José, que ele possa estar ao microfone para fazer essa súplica e esse momento de gratidão a Deus por esses 2 momentos. Oremos. Oremos. Pai nosso que estás no céu, somos-te gratos, ó Deus, por esse momento qual o Senhor nos concede de estar aqui na tua casa de oração. Obrigado, ó Deus, pela alegria do dizimar e ofertar na tua casa de oração e pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida. Mesmo em tempo difícil, ó Pai, o Senhor é o consolo do coração de todos aqueles que crê. Abençoa cada família aqui representada, ó Deus, os que estão completando idade nova, a toda a família, ó Pai, da tua casa de oração. Nos dá alegria, ó Pai, a cada dia, e lembrar que o Senhor está conosco e está, ó Deus, ao nosso lado. Pois é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que oramos. Amém. Os irmãos não sentem ainda, vamos à nossa leitura bíblica. É um pouco longa, mas vamos fazer, apesar que está o nome aí, dirigente, vamos fazer todos a uma, né? Ficar uma leitura uníssona. Vamos lá? Examine a criação do nosso Deus, o cuidado dele em nos cunhar a sua imagem. Examine a queda dessa criação, o esvaziar do Senhor e seu perfeito plano em nos trazer de volta por Cristo as doces consolações da comunhão com seu Espírito. Examine-se a si mesmo. Qual a luta tenho travado? Qual parte me cabe? Qual cruz ainda tenho que carregar? Qual tenho santificado e cumprido o propósito da minha missão? Continuando, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo por mim. Amém. Os irmãos podem sentar. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Que cada um possa, ter bênção de falar essa frase. Momento agora de louvor ao Senhor com o grupo Raízes. Graça e paz, igreja. Louvaremos ao Senhor com 2 canções, e a primeira chama-se Fruto da Semente. E assim louvemos. Desnudará vazia, e a fé
Som. Eu gostaria só de lembrar os irmãos que terça-feira, às 18 horas, nós teremos o nosso leilão missionário. Estamos quase alcançando o alvo e a nossa esperança é que nós possamos ultrapassar durante o leilão, tá certo? O leilão será transmitido pelo YouTube, é isso, Luciana? Só YouTube? Pelo YouTube e pelo Instagram da igreja, tá bom? Às 18 horas nós contamos com a presença dos irmãos. Deus abençoe. Amém. Irmão, mês de abril, nós damos ênfase à educação cristã. E durante esse mês, nossa igreja é o mês da EBD, cujo tema é Conhecer para Florescer. Igreja que lê a Bíblia. Divisa. Conhecerão a verdade e ela vos libertará. Né? João 8:32. Então, domingo é o encerramento do mês da EBD, já que em maio é o mês da família. Também nós estamos em duas campanhas. Aliás, são várias campanhas, mas duas campanhas principais. Uma é ação social, em que faremos reformas em algumas casas e também recolhimento de alimentos não perecíveis para formar cesta básica, né, e dar às famílias necessitadas. A outra campanha é a campanha da reforma do prédio da educação. É a campanha 12 por 1 e 12 menos 1, em que por base de R$12 você pode, cada mês, você dá menos, diminui, ou você a cada mês multiplica 12. De modo que não seja 12, 12 é a ênfase, pode ser valor menor ou maior. É bom que você participe, porque essas duas campanhas são muito necessárias. Primeiro, nós estamos vivendo um momento de pandemia, então nós temos que ter amor pelo próximo, campanha de ação social. Depois é o nosso templo, igreja, precisa reforma, precisa estar melhor, né, para que todos possam ter mais conforto diante da sua casa de oração. Nós somos gratos a Deus pela essa primeira parte e vamos agora à mensagem da palavra do Senhor, que é a segunda parte, com o nosso pastor Marcos André. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja, a cada um dos que estão conosco no santuário nesta tarde e também aqueles que nos acompanham em seus lares. O texto que nós temos para a mensagem desta tarde está aí mesmo no boletim dos irmãos e trata-se da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 28. Veja que é exatamente o texto a seguir, depois da mensagem bíblica, já está escrito aí. E ele diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Senhor nosso Deus, queremos que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, no coração de cada um que agora a escuta, que a Tua palavra, Senhor, possa ser aplicada pelo Teu Santo Espírito, diretamente em cada coração. Senhor amado, que daí resulte toda a consciência esclarecida a respeito de Tua vontade, Senhor, e também do Teu amor, e que a Tua graça transborde naqueles que recebem a Tua palavra nesta hora. Nós rogamos ao Senhor que assim seja e que o Teu servo seja somente o Teu instrumento neste momento, em nome de Jesus. Amém. Examine-se a si mesmo. Qual o significado? Por que nós devemos nos examinar?
O texto diz que é para nós nos examinarmos, porque vamos participar do pão e vamos participar do cálice. Nessa mesma passagem, no mesmo capítulo 11, o apóstolo Paulo esclarece que quando o Senhor Jesus tomou o pão, disse: este pão representa o meu corpo. Depois ele diz: corpo que é dado por vós. Ao tomar o cálice em suas mãos, também repete esta expressão e diz que este cálice é a nova aliança, feita através do sangue dele, e que nós, todas as vezes que o bebermos, estaremos fazendo isso em memória do Senhor. Portanto, aqui interessa que esclareçamos o significado desta aliança com o Senhor, feita através do seu sangue, e aqui também convém que deixemos claro o que significa dizer que o corpo do Senhor foi dado por nós. Só depois, então, é que o exame se torna viável. Por isso, vamos tentar esclarecer rapidamente o significado dessas duas expressões. Em primeiro lugar, o corpo do Senhor claramente lembrava à igreja de Corinto o sacrifício de Jesus na cruz. A igreja de Corinto não havia visto o Senhor crucificado. Ela tomou conhecimento e ela sabia da existência de um suplício, de uma forma de condenação à morte, chamada crucifixão ou crucificação. Portanto, a igreja não viu o Senhor crucificado. O próprio apóstolo Paulo não viu o Senhor crucificado. Não há nenhum relato dele dizendo ter testemunhado esse momento, ainda que pouco tempo depois ele estivesse envolvido numa grande campanha para destruir aqueles que estavam naquela ocasião, mas ele mesmo não presenciou a morte, o suplício do Senhor. Mas o apóstolo, ao recolher essa palavra, muito provavelmente a ele transmitida pelos outros apóstolos, ele entende que o Senhor mandou essa palavra para ele através dos outros apóstolos, porque ele mesmo não ouviu do Senhor essa expressão diretamente. Ele não esteve presente na celebração da última ceia, na noite em que o Senhor foi traído. Ele recebeu por outros, mas a igreja de Corinto, ela sabia, como nós sabemos, que o Senhor foi crucificado. Ela tinha noção daquele sofrimento. Ela tinha noção do quanto era doloroso, o quanto aqueles que eram submetidos àquela punição não resistiam. No caso do Senhor, especialmente, foi doloroso, fisicamente falando, por uma razão bastante simples. Porque, como vemos ao longo da trajetória do Senhor, tratava-se de um jovem e de um jovem saudável. Aos 33 anos, ser crucificado significou que a morte dele, para chegar, demorou muito mais do que em muitos outros casos
de pessoas com mais idade ou com alguma enfermidade que abreviaria logo, ou seja, faria com que o corpo tivesse menos força para resistir. O Senhor, portanto, ao falar a respeito de sua morte, de sua condição, do seu sofrimento, Ele deixou claro para aqueles que estavam ao seu redor que foi muito grande o seu sofrimento. Há uma passagem em que Ele avisa que vai falecer, que vai ser sacrificado, que vai passar por um grande suplício, que vai ser entregue, que vai sofrer humilhações. E o apóstolo Pedro corre para o Senhor e pede para Ele não aceitar. Pede para que Ele não se submeta. Pede para que Ele não permita. E o Senhor diz para Pedro se afastar. Pede para que ele se afaste, pois ele está se tornando inimigo. A palavra Satanás quer dizer inimigo. Ele está se tornando inimigo do projeto de Deus, do plano da salvação. E o apóstolo Pedro, então, fica sem entender, e talvez, tendo presenciado a morte do Senhor, e depois a sua ressurreição, foi que ele teve tempo para compreender o significado. Ainda na cruz, tendo do seu lado um outro crucificado, este outro crucificado também vai insistir com o Senhor para que tudo aquilo seja desfeito. E recomenda ao Senhor e diz: olha, desce da cruz e livra também a nós. Ao que Jesus também não aceita a proposta. Portanto, é preciso que nós tentemos entender o que significa então o sacrifício do Senhor. Para poder termos compreensão do significado do pão que nós comemos na ceia, porque este pão indica aquilo que o Senhor fez por nós, porque Ele diz: isto é o meu corpo, isto representa o meu corpo, que é dado por vós. Então, em que sentido o Senhor se deu por nós? A grande tradição interpreta dizendo que o Senhor nos substituiu na cruz, que o lugar era nosso e que o Senhor tomou o nosso lugar. Faz muito sentido, porque nisso faz eco a expressão do profeta Isaías, que diz: Ele levou sobre si as nossas dores. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, e por causa das suas pisaduras, por causa dos seus ferimentos, nós mesmos fomos sarados. Mas a ideia da substituição do Senhor, de sua colocação em nosso lugar, às vezes pode ser mal interpretada, dando-nos a impressão de que só se tratava disto, apenas de substituição. Mas não era só substituição. Na morte do Senhor havia substituição, mas também havia comunhão. Por isso, na ceia, nós recuperamos este significado. E na ceia, então, aparecem os dois sentidos. Aparece o sentido do sacrifício do Senhor, do seu sofrimento por nós, em nosso lugar. Mas também aparece o sentido de nós termos comunhão com o sofrimento do Senhor. E aqui nós temos um aspecto muito importante a ser ressaltado. Muito importante. Importante demais. Eu não sei
Se os irmãos já assistiram alguma vez a uma bela comédia brasileira escrita por um pernambucano, que também é reivindicado pela Paraíba, que é o Ariano Suassuna, já não está mais vivo, mas ele escreveu uma peça para teatro que se transformou em algo muito famoso, o mundo conhece, que é o Alto da Compadecida. E é interessante que João Grilo, nessa narrativa, já na hora de ir para o inferno, recorre, pede ajuda, pede socorro, e ele é socorrido. E ele é socorrido. Ele é socorrido, e ele se surpreende com o Senhor, porque o Senhor que aparece na cena do filme, não é? É negro. E ele diz que ele reconhece que aquele é o Senhor, mas ele acrescenta: a cor não é das melhores. Só que ele fica muito satisfeito com o Senhor, agradece pela bondade do Senhor, e depois ele é devolvido, ele volta para viver na terra, e ele já está sendo sepultado. Quem assistiu ao filme sabe disso, quem lê o texto também. E ele volta assim, ele acorda. E ali, quando ele acorda, acontecem N outras coisas. O fato é que no final do filme, e no final do texto também, ele é colocado junto com o seu parceiro de caminhada naquela história, que é o Chicó, e com a noiva que o Chicó arrumou e se casou. E estavam lá, pobres, fugidos, para que Chicó não fosse, como é que eu vou dizer? Não é assassinado não, mas é alguma coisa muito parecida com essa, né, que ia tirar uma tira de couro das costas dele, por causa de um compromisso que ele assinou para fazer a festa do casamento. E a moça, quando fugiu, levou consigo bolo ou pão. E na cena final, aparece o mesmo homem negro, que era o Senhor lá do céu, só que agora na condição de homem novo, pedindo esmola. E a gente esperava que fosse João Grilo, aquele que fosse dar a esmola, porque ele tinha passado por uma tremenda de uma experiência, né? Ele tinha visto que o Senhor tem uma cor escura também, poderia ser aquele, ele não enxerga o Senhor naquele, mesmo sendo idêntico, não enxerga. E aí, a moça, a dona Rosinha, é quem dá um pedaço de pão, e ele reclama porque foi-se embora mais da metade do que eles tinham para... Como é difícil termos comunhão com o Senhor. Como na história da narrativa que eu vos mencionei agora, fazia muito pouco tempo que João Grilo tinha recebido da mão daquele mesmo homem negro um perdão, um acolhimento, uma absolvição. Só que agora novamente não reconhece. De volta à condição humana, ele não o reconhece. A comunhão com o Senhor, nesse sentido, é muito difícil. E é um desafio constante para cada um de nós. Porque não basta termos sido abençoados pelo Senhor. Situação interessante ocorre também quando os discípulos do Senhor são enviados pelo Senhor para pregar nas comunidades. Primeira vez que o Senhor os envia, eles tinham visto os milagres, eles sabiam do tamanho do coração do Senhor, eles tinham sentido o amor do Senhor, e o Senhor os manda para anunciar que o Evangelho era chegado. Eles foram com muito entusiasmo e as comunidades fecharam as portas, não quiseram recebê-los. E quando eles voltam, João, que depois vai ser conhecido como o apóstolo do amor, qual é a proposta de João? Alguém se lembra? Senhor, nós fomos anunciar o teu Evangelho. Eles não quiseram nos receber. Proponho que nós façamos uma oração para que caia fogo do céu. Eles foram em nome do Senhor, estiveram colados ao Senhor.
O Senhor lhes confiou a mensagem, eles foram, só não foram bem recebidos aonde foram. Voltaram querendo destruir os que não quiseram receber a sua mensagem. Como em tão pouco tempo nós nos tornamos de próximos do Senhor a estranhos em relação ao Senhor. Assim, queridos, é preciso que nós prestemos atenção o que significa termos comunhão com o corpo do Senhor. O quanto isso vai exigir de nós sensibilidade, percepção para aqueles que estão ao nosso redor, para nós agirmos com estes do modo como o Senhor agiria, do modo como o Senhor quer que nós possamos agir. Ao dizermos assim, explicamos então o sentido de termos a comunhão com o corpo do Senhor, porque foi no corpo do Senhor que ele sentiu todos os suplícios, e bem assim podemos dizer também no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, como foi doloroso para o Senhor perceber que aqueles a quem ele muito amou e dedicou-se totalmente, agora o recusa. Muito sofrimento estava sobre o Senhor, mas ao mesmo tempo havia da parte do Senhor muita dedicação, total entrega. E é também a isso que o Senhor nos convida. Se quisermos ter comunhão com o Senhor, precisaremos ter comunhão com o seu corpo, comunhão com a sua entrega. Quero também dizer aos irmãos que claramente isso não é da noite para o dia. Não é assim que acontece. E eu vou dar a prova dizendo que aquele mesmo João, que pediu que o Senhor aceitasse fazer uma oração para cair fogo do céu e destruir aqueles que rejeitaram a mensagem. Tempos depois, na liderança da igreja do Senhor, João vai escrever: filhinhos, não amemos somente de palavras, não amemos somente de falar, mas amemos por obra e amemos com sinceridade. Amém? O Senhor deu a ele a oportunidade que dá a todos nós, de nós nos recuperarmos e de nós aprendermos a sua lição, a lição do amor. E segue o texto que nós temos diante dos nossos olhos, com a explicação do Senhor, dizendo que aquele sangue é a nova aliança, um novo acordo, um novo pacto, feito com o sangue do Senhor. Também esta observação é muito importante para nós, porque aquele que acolhe a mensagem do Evangelho, aquele que acolhe a mensagem da salvação e que aceita o plano do Senhor, tem que saber que está fazendo uma aliança com o Senhor. Às vezes, também aí, corremos o risco de interpretar mal a situação e acharmos que a salvação é somente um presente que eu ganho, que eu não mereço, mas eu ganho, e agora que eu ganhei, é meu, e louvado seja Deus, amém? Mas é mais do que isso, a aliança feita com o sangue do Senhor, é mais do que um presente dado, ela significa que agora existe uma relação profunda, agora existe um compromisso, um pacto, uma união entre nós e o Senhor. O melhor dessa aliança é que é uma aliança que ninguém pode desfazer. Como foi lido hoje, nem a morte, nem o futuro, nem o presente, nem nenhum tipo de poder, nenhuma força pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Pensando na ceia, temos que voltar à aliança. A aliança. A essa
relação, essa integração entre nós e Jesus. A maioria das vezes, quando nós erramos, ou quando nós pecamos, seja contra o nosso irmão, seja contra nós mesmos, é porque nós nos afastamos dessa aliança, momentaneamente que seja, mas nós nos afastamos. E quando nós nos afastamos da aliança com o Senhor, então nós deixamos de pensar com o Senhor, deixamos de sentir com o Senhor, deixamos de falar com o Senhor, de dizer as mesmas coisas que o Senhor dizia, deixamos de sonhar os sonhos do Senhor, perdemos o contato, como que então saímos da sintonia. A comunhão, a ceia, é muito importante nesse sentido. Eu não sei os irmãos, mas eu sou de um tempo, eu fui educado num tempo em que quando se dizia haverá ceia no próximo domingo, muita gente já saía dali muito preocupado em passar toda a semana bem certinho, bem direitinho na vida, bem organizadozinho, para evitar de quando chegasse a hora de estar na presença do Senhor, trazer consigo alguma mágoa, trazer consigo alguma palavra dita que foi inadequada, trazer consigo alguma expressão de ódio, trazer consigo algum mal feito. Procurava-se durante aquela semana todo um esforço de purificação. Aqui na nossa igreja nós temos a semana de oração, justamente para nós nos prepararmos para esse momento, sim, para poder, vamos dizer assim, lembrar e tornar mais viva a lembrança de que nós temos uma aliança com o Senhor. Amém? Para tornar mais vivo o quanto nós queremos estar mais próximos do Senhor, e quanto mais próximos dEle, mais parecidos com Ele, mais próximos dos seus pensamentos, mais próximos dos seus sentimentos, mais próximos da sua vontade para as nossas vidas. Amém? Portanto, mais cheios de paz, mais cheios de acolhimento, mais cheios de perdão, mais cheios de compreensão, mais cheios de amor. Amém? A aliança com o Senhor, a salvação quer dizer isso, uma aliança nossa com o Senhor. Claro, o Senhor diz, todo aquele que vier a mim, completa a igreja, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E diz mais o Senhor, aquele Pai que tu me destes, ninguém os arrebatará de minha mão. É um presente, é imerecido, mas tem mais do que isso. Tem também a nossa união ao Senhor, numa aliança. Nós no Senhor e o Senhor em nós, pela presença do seu Santo Espírito. Amém? Nós que nos consideramos crentes em Jesus e que usamos o seu nome para nos apresentarmos, precisamos apresentar ao mundo justamente esta condição. A força desta influência sobre as nossas vidas, que multiplica a nossa capacidade de amar, que multiplica a nossa capacidade de perdoar, ainda que leve tempo. Ainda que leve tempo, mas jamais devemos nos esquecer que existe uma nova aliança entre nós e o nosso Deus, feita através de Jesus, nosso Senhor, e essa aliança é para que nós nos aperfeiçoemos em amor
nos aperfeiçoemos na convivência, na prática das virtudes. Pois muito bem, agora então o sentido do examine-se a si mesmo. E assim, como diz o texto, coma do pão e beba do cálice. Examine-se a si mesmo e veja se tem algo a pedir àquele que se sacrificou em vida para que nós pudéssemos obter o perdão. Se descobrir alguma coisa muito grave, muito vergonhosa, se descobrir uma coisa muito grande, pode ter certeza, não tem nenhuma destas ofensas forte ou grande o suficiente para nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Portanto, confesse, apresente ao Senhor, diga ao Senhor: Senhor, eu fiz errado, eu fui insensível, eu disse uma palavra má, eu destruí o meu irmão com o meu olhar, eu me neguei a fazer por ele o que eu tinha condições de fazer. Senhor, eu disse algo que o entristeceu. Senhor, eu vivi uma experiência que não deveria ter passado por ela, eu sei que não te agrada. Não importa o tamanho nem a gravidade disto, o sangue do Senhor, o corpo do Senhor, foram pisados para que nós entendêssemos esta nova proposta de vida, e nela está incluído o perdão. Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo e veja como está a sua aliança com o Senhor. O quanto a presença do Senhor em sua vida está ocupando o lugar que deveria em todas as áreas. Em todas as áreas. E peça ao Senhor: Senhor, me aperfeiçoa. Me aperfeiçoa para que eu possa ter mais entusiasmo na proclamação do Teu Evangelho. Me aperfeiçoa para que a minha vida possa refletir mais e mais a Tua presença, a Tua sensibilidade. Me aperfeiçoa no estender da mão, me aperfeiçoa no perdoar, me aperfeiçoa no compreender, me aperfeiçoa na semeadura da paz. Porque é isso que vai provar que nós temos parte nessa nova aliança com o Senhor. Amém? É para isso que a igreja está no mundo, para dizer que ser salvo é aceitar o sofrimento do Senhor e aceitar sofrer pelo outro e com o outro também. Ter a salvação é participar dessa aliança, a nova aliança, que ninguém pode desfazer, mas que nos oferece essa sensibilidade do Senhor, a atitude do Senhor, como sendo diretrizes para a nossa existência, diretrizes para o nosso modo de olhar, diretrizes para o nosso modo de falar, diretrizes para o modo de nos dirigirmos ao nosso irmão, sejam quais forem as necessidades em questão. E é grande esse desafio, por isso a necessidade da ação do Espírito Santo em nossas vidas, necessidade de nós estarmos em constante oração, necessidade de nós estarmos intercedendo uns pelos outros. Sabe por quê? Veja por quê. Não é para que um de nós seja o campeão do amor, para que um de nós seja apontado como o amoroso, o bondoso, a amorosa, a bondosa. Nada disso faz sentido. Precisamos de oração por uma coisa muito simples. Sabe por quê? Porque, como diz o Senhor, nós não sabemos a hora em que seremos tentados.
Não é para a gente ficar grande. A oração é para proteger a gente do momento da fraqueza. É assim que o Senhor nos ensina. Nenhum tipo de projeto, de autoprojeção, de exaltação pessoal. Por isso diz o Senhor, humilhai-vos perante o Senhor, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que no tempo do Senhor Ele vos exalte. Que o Senhor nos ajude. Ele que conhece bem a nossa estrutura, que Ele nos socorra no tempo da necessidade e nos faça a cada dia mais parecidos com o Senhor, através da aliança feita pelo seu próprio sangue, em nome de Jesus. Amém. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e participe desta hora da ceia do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor nos faça cada vez mais parecidos com Ele, cada vez mais sensíveis tanto quanto Ele, cada vez mais envolvidos com um só coração, num só desejo, de perdoar e de amar. E que esta seja a bênção do Senhor para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os diáconos eu convido agora a se aproximarem da mesa do Senhor, pois nós vamos celebrar conforme o Senhor nos ensinou. Pois na noite que foi traído, como diz o apóstolo Paulo nesse mesmo texto, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Com o primeiro cântico, receberemos o primeiro elemento desta ceia. E você que está em casa, se não mandou sua foto ainda, pode mandar para os grupos que nós queremos projetar as fotos das mesas em casa também. Mas você pode já se aproximar da sua mesa, pois vamos celebrar ao Senhor. Enquanto louvamos com o hino 132, os irmãos receberão o primeiro elemento desta ceia, o pão. Celebremos. Cruz se erigiu, dela aldeia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depor uma coroa trocar, lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depor
aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, decoro uma coroa a trocar. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Cada um está agora com o seu pedacinho de pão na mão, embrulhadinho, né? Já começa a tomar providência aí. Nós vamos orar. Você que está em casa também pode pegar o pão, pois agora nós vamos à presença do Senhor. A diaconisa Zuleide vai nos dirigir ao nosso Deus. E nesta oração, nós vamos agradecer ao Senhor pela comunhão da igreja e pedir ao Senhor que o Senhor nos dê a sua sensibilidade, que o Senhor nos ajude a agirmos como Ele quer e que a igreja do Senhor abençoe esta sociedade que tanto sofre neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, ó Senhor Deus, como os nossos corações estão regozijados e agradecidos, Senhor, a Ti. Muito obrigada por esse rico privilégio, Senhor Deus, que nós temos de participar da Tua mesa, Senhor, como corpo que somos em Cristo Jesus. Ó Deus, que alegria poder celebrar, Senhor, cumprir a Tua ordenança, Senhor. Que cada um de nós aqui possamos verdadeiramente carregar a nossa cruz e ajudar o nosso próximo, Senhor. Ó Deus, cada dia mais, Senhor, nos dá entendimento e sabedoria, que nós possamos, ó Senhor Jesus, estender as nossas mãos, abrir os nossos corações, ó Deus, termos verdadeiramente e praticarmos o amor, Senhor, porque eu creio que é o Teu desejo, Senhor, que possamos ter mais comunhão uns com os outros, que possamos praticar esta comunhão, Senhor, que possamos ser unidade num corpo que é o Teu, Senhor. Abençoa cada família que está aqui representada, Senhor. Tu sabes as necessidades, os anseios de cada um de nós. Se assim for de Tua vontade, Senhor, nos socorre, Senhor. Assim seja, Senhor. Faz em nós, Senhor, sempre a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos. Ó Deus, consola os corações dos aflitos. Sim, Senhor. Ó, Tu sabes a aflição de cada um, Senhor. Tu sabes. E só Tu, Senhor Deus, tem a paz e a resposta certa para cada coração. Eu Te dou graças, Senhor. Eu Te dou graças por esse momento de comunhão. E que em nome de Jesus, nós Te damos graças por tudo. Amém. Amém. É hora de comer. Comamos. Podeis sentar. De modo semelhante, tendo tomado o cálice, disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Examine-se, pois, a si mesmo o homem e a mulher, e assim comam deste pão e bebam deste cálice. Recebam o segundo elemento da ceia do Senhor, aquele que celebra a nossa aliança com o Senhor,
enquanto nós louvamos cantando o hino 89, o poder do sangue. Canta com entusiasmo, igreja. Louva ao Senhor. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Almejas todo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, nova ao pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Toda a igreja, força sem igual, só no sangue de Jesus. Novo pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Todas as paixões se pode tirar, seu sangue tem esse poder. Mulheres, há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Homens, há poder sim, nova ao pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Homens, poder sim, força sem igual, de Jesus. Mulheres, há todos, ou aceita o dom de Jesus. Amém. Se há alguém que ainda não recebeu o cálice, de pé, igreja do Senhor. Irmã Luziana, sabe me dizer se o pós-lúdio vai ser cantado pela congregação? O pós-lúdio? Não, vai ser só ao piano, não é? Muito obrigado. O Senhor disse que o cálice representava o sangue dele da nova aliança. E agora, nós, após termos feito uma semana de oração, pedindo ao Senhor que nos habilite a participarmos de sua vida, a termos a sua presença em nós, agora é hora de nós agradecermos por participarmos deste momento. O diácono Irandi vai nos dirigir ao Senhor, agradecendo por esse poder em nossas vidas. É este poder que nos ajuda a perdoar, é este poder que nos ajuda a compreender, que nos ajuda a amar. Aqueles que estão em casa também podem agora sentir no seu coração esse mesmo sentimento, o sentimento do Senhor, que tem todo o amor por nós e nos ajuda a também amarmos uns aos outros. E é hora de nós pedirmos a Ele socorro,
pedir a sua ajuda, para que Ele nos ajude a sermos como Ele quer que sejamos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, louvando e exaltando o Teu excelso nome, agradecendo-te, Senhor nosso Deus, por estarmos no Teu culto, agradecendo, Senhor nosso Deus, desde de manhã estivemos aqui presentes, parte do povo que está aqui estava, e outros vieram agora à tarde. E agradecemos por tudo, Pai Santo, que é um dia todo de trabalho em adoração a Ti. Amém. Agradecemos, Senhor nosso Deus, por cada vida aqui neste santuário. Também por outros irmãos nossos desta igreja, por motivos superiores que Tu sabes, não estão aqui presentes, mas onde eles estiverem também estejam recebendo o mesmo poder, a mesma graça que estamos recebendo neste dia aqui presentes. Assim seja. Ser com as nossas famílias que aqui nós representamos. Ser com Teu servo, o pastor Marcos André, nosso pastor. Ser com toda esta programação, Senhor nosso Deus, que foi feita nesta tarde, que está ainda sendo completada. Recebes tudo como cheiros suaves a Tuas narinas. Dá-nos cada vez mais do Teu poder, Senhor nosso Deus, esse poder de um Cristo crucificado, morto, mas ressuscitado e que vive para sempre. E é a Ele que nós rendemos graças neste momento. Recebes esta nossa oração, Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Como o Senhor nos ensinou, participemos do cálice. Podem sentar. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estujou, irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia forçoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Nesse dia de glória meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Toda a igreja, oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Eu aqui pela cruz para o mundo morrer, muitas dores aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim
entre nós habitar. Amém. Diga para o seu irmão, foi bom ter comunhão contigo. Tiago? Que o Senhor conceda a todos nós uma semana que se inicia debaixo de sua graça, debaixo da sua misericórdia e debaixo da sua proteção. Aos que nos acompanham nos seus lares, que sobre cada lar também seja a bênção do Senhor. E as imagens estão chegando, não é? Ali é da casa da irmã, anterior foi Angelita. Antes de Vitor foi qual? Só um momento. A mesa da casa de Vitor. Agora o próprio Vitor, muito bem. O Vitor somente não, irmã Neta e muitos outros, né? Tem mais alguma? Olha a casa da irmã Babil, no aniversariante, Deus abençoe. Muito bem. Irmã Lourdes Lima, Deus abençoe também, sempre. Mais algum? Oremos ao Senhor. Bendito Deus, sabes que se aqui nós estamos, é por causa da Tua própria misericórdia, Senhor. É por causa do estender da Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, por causa da generosidade do Senhor. O Senhor sabe que não há em nós nenhum merecimento, mas nós queremos que o Senhor nos perdoe, e queremos que o Senhor nos faça parecidos com o Senhor. Isto é o mais importante para nós, termos aliança com o Senhor, feita através do seu sangue, e termos a mesma sensibilidade, o mesmo amor, o mesmo coração do Senhor. Pedimos, Pai, que nos ajudes a sermos eloquentes na comunicação da Tua mensagem, para que aqueles que estão ao nosso redor possam escutar de nós o quanto o Senhor nos ama, ainda que nós mesmos sejamos muito limitados nesta matéria. Pai bendito, fica conosco, fica com a Tua igreja, fazendo com que a Tua igreja cada vez mais possa mostrar ao mundo o significado do Teu Evangelho e da Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Visita agora, Pai, cada família que sofre com a separação, que sofre com os enfermos em seu lar, ou os temores que os rodeiam. Dá, Pai amado, a Tua força, a Tua paz, a força da Tua companhia em cada lar. Visita cada enfermo que está hospitalizado, Pai. Aqueles que já foram mencionados no culto da manhã. Senhor amado, visita, Pai, a filha da Tua serva, irmã Lourdes, seu esposo. Visita o pai do Teu servo, irmão Matias. Bendito Deus, socorre a cada uma, a cada família necessitada nesta hora. Fica conosco. Que durante essa semana o Senhor nos conceda a graça de estarmos de novo em Sua casa na quarta-feira, para o culto de oração. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso amoroso Salvador, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo derramem-se sobre todos nós, neste momento e neste lugar, em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Podeis sentar. Oração silenciosa ao som do pós-lúdio ou ao instrumento encerra o culto desta tarde.